você no começo, você me contou aqui nos bastidores, porque a gente foi praticamente um mini podcast antes da gente começar a gravar, que eu comecei a metralhar a pergunta aqui para o Kiso, porque eu tinha curiosidade também, né? E você contou que você tinha uma certa, não é resistência, mas você tinha aquela trava do putz, e aí vou aparecer, porque o perfil comportamental de quem é mais analítico, em geral, tem uma outra velocidade. E daí não dá, não é aquela coisa de, eu fiz o conteúdo aqui, eu vou postar. Eu vou aparecer aqui nos stories, né? Eu que não tenho o comportamental lá em cima, às vezes dá uma travada. Imagina você que é uma pessoa super séria, super analítica e tal. Como é que foi isso que a gente estava conversando antes? Para mim, assim, né? No começo, óbvio que foi mais difícil e agora tá muito mais fácil, né? No começo é aquela história, será que o que eu escrevi vai ser contestado? Será que alguém vai vir aqui e vai falar, não, não é bem por aí, eu tenho uma outra opinião, eu tenho outro dado, de repente, que mostra algo ao contrário, né? Então tinha esse receio. Então você fica ali pesquisando de tudo na internet para ter aquela certeza de que o que você escreveu é o suficiente, né? Então a coisa não sai, porque quando você tem que pesquisar de tudo e a internet é infinita, né? Você fica ali passando horas olhando pesquisa A, pesquisa B e tal, para ver se não existe alguma coisa Algum realmente outro diferente. viés, né? Algum outro viés, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui criando uma própria técnica que me ajudou muito, que foi não emitir uma opinião concreta sobre nada. Por quê? Porque eu cheguei a essa conclusão, assim, não existe o certo, não existe a verdade absoluta. Eu trago o dado, eu faço uma análise em cima do dado, eu trago um insight com base na lógica que eu entendi e jogo para a galera. O que vocês acham? Né? Vocês acham que é pro lado esquerdo, que é pro lado direito, que é mais para cima ou mais O para que baixo? funciona mais no seu O que funciona nicho? mais no seu nicho? Isso para você faz sentido? Uhum. Não. Isso também ajudou muito a aumentar o engajamento dos posts. Por quê? Porque a galera começou a dar a sua opinião nos comentários. Então elas olham para aquele gráfico, elas olham para o dado. Geralmente eu coloco uma pergunta já de cara no próprio post, né? E na legenda onde eu entrego vamos dizer, o filé do conteúdo está na legenda. Por isso que as minhas legendas desde o princípio são grandes. E na contramão também de várias crenças, né? Várias crenças. Não, que legenda O grande povo não não lê. engaja, né? Tá bom. Então, assim, na legenda é onde está meu filé, ali onde eu coloco o meu pensamento, mas sem falar faça isso ou faça aquilo. Eu penso, eu coloco a lógica que eu entendi que faz sentido e pergunto se está fazendo sentido para você também. E aí o comentário é muito legal, porque o comentário ele vira um fórum. E o comentário ele acaba sendo um complemento do próprio conteúdo. Pega essa dica. E aí eu comecei a entender cada vez mais que o próprio comentário é conteúdo também. Porque eu não tinha essa visão lá Que no começo. sacada. Eu não tinha essa visão no começo. Porque na hora que eu faço a pergunta, eu tenho muitas coisas na minha cabeça que eu não escrevi na legenda. Por quê? Porque senão ia ficar, além de grande, ia ficar gigante. Né? E aí, de fato, acho que ia ficar chato. Então eu tenho muita coisa que eu quero falar ainda sobre aquele assunto, mas eu deixo para falar nos comentários. Por quê? Porque aí a Dani vai lá e fala: Kiso, adorei e tal, foi sensacional, belo insight. Aí eu dou um coraçãozinho e eu falo: que legal, Dani, valeu. Mas olha, e por aquele ângulo lá? Eu entrei no sua bio e vi que você tem um negócio, uma agência. Então eu falo, pô, e no caso de vocês, que vocês atendem vários clientes, será que funciona tal coisa? E eu faço essa pergunta porque na hora que você responder, eu tenho a chance de falar outras coisas que eu ainda não falei na legenda. E aí eu começo a colocar mais Você gera o insights. gancho para a pessoa fazer a pergunta que você quer e você respondeu o que você quer. E também para ter Técnica de retórica. comunicador, hein, Kiso? Não, então, e aumenta o engajamento, né? Porque na hora que você faz uma pergunta para a pessoa, invariavelmente ela volta para responder. E aí você aumenta a taxa de engajamento, que aumenta a entrega daquele post. Então, por isso que os alcances orgânicos que eu tenho na taxa, geralmente é uma taxa de 40, 50. Já cheguei a 100% de taxa de alcance orgânico, né? Num post. Então, assim, tá caindo o alcance do Instagram. Eu fiz até um post que foi muito bem. Esse post, inclusive, que eu alcancei. Eu tava com 99 mil seguidores em setembro do ano passado. Eu fiz um post que bateu 110 mil de alcance orgânico. Uau. Aí eu adivinha qual era o post. Era falando que o alcance orgânico do Instagram tava caindo. Eu falei, o alcance orgânico do Instagram tá caindo. Pra você. Pra mim, não. Porque eu mostrei. Eu tô alcançando bastante. Mas por quê? Porque no final do dia é o conteúdo. É o que você tá fazendo no conteúdo. Não é o hackzinho ali, né, que você tá tentando pra tentar alcançar mais. É o conteúdo. Só que não é o conteúdo só a imagem. Não é o conteúdo só a legenda. É o conjunto. Então é a imagem, a legenda
é o comentário. E o comentário, na minha opinião, depois que eu avaliei por anos, né, é um dos principais elementos. Porque quando você fomenta aquele diálogo, você de fato começa a entender que é sobre conversação antes da conversão. Então você começa a gerar relacionamento com as pessoas, começa a conversar com as pessoas, aumenta a afinidade. E aí todo mundo que é preocupado com o algoritmo, né? A afinidade é uma das principais variáveis para o algoritmo entregar mais o seu conteúdo. Então, assim, fomentem comentários, fomentem diálogo, né? Essa é uma das coisas que me ajudou muito na sua pergunta inicial, aí destravando, porque eu não tinha aquela coisa Virou uma conversa, de virou um querer ser diálogo. O o dono dono da da verdade. verdade. Aham. Não, eu faço o post hoje sem tanta preocupação, porque eu quero, eu genuinamente querer saber a opinião das pessoas mesmo. Aham. Falar, não sou o dono da verdade, eu não estou colocando aqui o que você deve fazer, eu estou colocando aqui um insight, uma lógica, com base nesse insight, e quero discutir isso com vocês. Né? Baita insight. Agora, o que você falou sobre comentário me leva a uma coisa que eu falei, inclusive, no podcast com o Joel, que é a questão do saque 2.0. Você vê grandes empresas, a gente lá, vira e mexe na Rugido, quando a gente vai analisar as redes sociais de alguma empresa grande, a gente fala, cara, vocês não estão respondendo o seu cliente, vocês não estão respondendo. E a gente hoje não tem esse serviço de saque 2.0, mas até é uma coisa que a gente pensa, será que um dia a gente lança? Porque a gente vê que é uma demanda muito grande nas empresas, né? E aí você tem que ter treinamento, você tem que ter. Não dá para você colocar qualquer um lá para responder, porque a gente já viu casos e casos da marca sofrer porque alguém respondeu uma besteira lá. Não pode colocar qualquer pessoa, né? Mas o que você acha disso? Assim, como que o empresário resolve isso? Porque você falou, eu tenho cliente que é a padaria da esquina, a papelaria. E aí, eu já fui essa pessoa, né? Eu já tive loja de bairro, por exemplo, que foi uma das grandes escolas para mim em comunicação, porque eu tenho mais de 22 anos de comunicação. Daí, quando eu saí para o varejo, que eu vi na pele o que era você precisar da comunicação para posicionar e vender, para se posicionar e vender. Como que essa galera resolve isso do pequeno empresário, o executivo que está ouvindo a gente aqui, porque muitas vezes o executivo também está construindo a imagem dele no digital, a grande empresa? Que sacada que você daria? Eu vou te pedir um favor. Entra no meu Instagram, você vai entrar no meu penúltimo post, se não me falha a memória, que é exatamente um dado que vai falar sobre isso. Eu só queria dar o dado para todo mundo aqui ter a informação, que é um gráfico de pizza aí. Se você quiser me dar, eu vejo. Perdi esse post. Porque assim, eu fiz um post que trata dessa polêmica. Né? É responsabilidade da agência, do mídia social, responder Quem é aos responsável pelo atendimento ao cliente nas mídias sociais? Quantos por cento deu que é o social media? Uma empresa de atendimento ao cliente, saque, 43%, que eu chamo de saque 2.0, por exemplo. O profissional de social media, 41%. Um sistema automatizado chatbot, 13%. Óbvio, ninguém quer, né, gente? Outros 3%. E aí tá bem dividido a empresa e o... Porque assim, você tem a questão... É responsabilidade da própria empresa, que tem que ter gente dentro da empresa para atendimento, para tudo. Pode ser uma empresa terceirizada de atendimento ao cliente ou pode ser a própria agência. E aí, quem é que toma conta desse negócio, né? E aí, como eu coloquei há pouco, nos comentários tem um fórum gigantesco de pessoas que é a favor de uma coisa, pessoas que é a favor de outra. E essa é a parte legal do conteúdo, porque é parte do conteúdo. Então, assim, a pré-conclusão, vamos dizer assim, que depende muito do tamanho do negócio, como você bem colocou. Então, um negócio que é pequeno, é natural que ele mesmo vai ter que ser responsável por estar ali antenado ou antenada, né? Nos comentários, no inbox, e responder sempre que aparecer alguma coisa. Você vai crescendo, esse número de ocorrências, que esse é o jargão usado técnico, né? O número de ocorrências aumenta muito. E aí você vai deixar de fazer o seu core business para ficar lendo comentário, respondendo comentário, não que não seja importante. Sim. Mas obviamente você está deixando de fazer o seu pão para fazer isso. Né? E aí tem que ter prioridades. Então você passa a terceirizar. Só que tem que ter um processo para isso. E hoje a maioria não tem processo de nada. Treinamentinho ali, né? Treinamento,